Parte 3 da nossa aula 3, aí vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre atos administrativos, falando agora sobre a classificação dos atos. É muito importante você entender o seguinte, a gente estudou espécies, os tipos de atos que podem ser produzidos. Só que, independente da espécie do ato, ela pode ser classificada de várias formas. Apesar de classificação ser um assunto meio... cada doutrinador gosta de inventar a sua para poder vender mais livro, sejamos realistas, existe uma classificação que é a clássica. Existe um grupo de classificações que é comum. Nós vamos trabalhar esse grupo. Tá? Então, eu não estou escolhendo o doutrinador específico. Eu estou trabalhando um grupo mais fácil, digamos assim, para a gente. A primeira forma de classificação refere-se à liberdade de atuação. Quanto à liberdade de atuação, alguns chamam liberdade de ação, que você conhece muito bem, que são os atos vinculados e são os atos discricionários. É claro que é liberdade de atuação. Você tem liberdade de agir, de optar como agir? Tenho. Então, um ato é discricionário. Se você não tem, é vinculado. Só para te lembrar, o que é um ato vinculado? É aquele em que a lei estabelece todos os requisitos legais para a produção do ato. Se você atender os requisitos, o administrador público, o agente público, tem a obrigação de fazer. Se você não atendeu, ele tem a obrigação de te negar. Então, ele tem que fazer exatamente como está na lei, sem possibilidade de escolha. Agora, se ele tem que fazer como está na lei, que é uma questão de óbvio, mas ele pode optar pelo caminho, então a gente entra no discricionário. Lembrando que sempre, pelo amor de Deus, sempre lembre disso. Quando o ato é discricionário, ele atende a critérios de conveniência e oportunidade, e ele segue princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Lembra sempre desses 4 caras que as bancas adoram usar esses caras como base para lembrar que é discricionário. Isso aqui é mole. Quanto à abrangência do ato, a gente pode classificar como um ato administrativo sendo geral ou individual. O que é um ato administrativo geral? É aquele que vai atingir um grupo, uma coletividade indeterminada. Vou botar aqui indeterminado, né? Você atinge um grupo indeterminado de pessoas, uma coletividade determinada de pessoas. Quando você fala de ato individual, você está atingindo indivíduo específico. Muito legal isso aqui. O individual não se refere a ser um ato só. O individual se refere a ser um indivíduo especificamente. Individual aqui não é de único, é de indivíduo. Tá? Só para você entender. Por que eu estou te falando isso? O que é um ato geral? Ato geral é aquele que vai atingir todo mundo que se enquadre naquela situação. Exemplo, o prefeito assina um decreto que altera o valor da tarifa de ônibus. Vai atingir uma coletividade indeterminada, porque eu não sei quantas pessoas usam ônibus, eu não sei quem são as pessoas que usam ônibus, na minha cidade ou no meu estado, sei lá, né? Se for estado, obviamente, governador. Que é aquele papo de intermunicipal, interestadual, federal. Você sabe como é que funciona a simetria também dessa posição. Eu não sei dizer quem, mas todo mundo que se enquadra naquela situação de que vai utilizar-se do serviço de transporte público coletivo municipal vai ter que pagar. Então eu enquadrei aquele grupo. Só que eu não sei que grupo é esse. Né? Taxa de iluminação pública vai atingir todo mundo que viva, né? Porque iluminação pública, saia você para a rua ou não, tu vai pagar, meu amigo. Coleta de lixo. Então, é um grupo indeterminado. Eu não estou dizendo. Quando é individual, é um grupo específico, ou melhor, uma pessoa específica. Uma aposentadoria, por exemplo, eu estou aposentando tal pessoa. Eu não aposento um grupo de pessoas. Você nunca vai ver um ato que aposenta todos os funcionários da prefeitura que estão lá desde 2012. Não existe isso. O que vai acontecer é um ato administrativo de aposentadoria do Dalmo, do João, do Marcelo, da Laura, da Lorena. Então essa é a diferença de geral para o individual. O problema é quando o ato é cara de geral e função de individual. Clássico. Um ato de nomeação pelo governador do estado. Nossa, eu estou escrevendo cada vez melhor, né? Isso aqui era para ser nomeação, tá? De 100 servidores públicos para assumir um cargo, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Um ato de nomeação está nomeando 100 pessoas. Ele é geral ou ele é individual? Se você falou geral, tu errou. Por quê? Apesar do ato atingir uma grande quantidade de pessoas, uma coletividade, essa coletividade não é indeterminada. Porque o mesmo ato que nomeia 100 pessoas, ela nomeia, o nome já diz tudo 100 pessoas. Ela diz pessoa A, pessoa B, pessoa... ou 1, 2, 3, 4. Então, por isso que eu falo, não é porque é um único ato que faz um monte de coisa ou que deixa de fazer um monte de coisa. O individual é de indivíduo.
Eu até posso ter um ato que aposente 30 pessoas ao mesmo tempo, mas eu vou ter que determinar quem são essas 30. Então, esse ato é um ato individual e não geral. Cuidado, se você consegue determinar quem é individual. Se você não consegue determinar quem é geral. Essa que é a jogada. Talvez a classificação mais problemática quanto à formação do ato. Você vai entender por que ela é problemática. O ato pode ser simples quando é apenas um órgão ou entidade. Muita gente costuma falar só órgão, mas lembre-se que a administração pública não é formada só por órgãos, né? Um órgão ou entidade que produz um ato. Isso aqui é o mais simples do mundo. Você vai à prefeitura e requer uma certidão negativa de débito. Exemplo, besta. A prefeitura vai lá e dá. É um órgão, prefeitura, produzindo um ato administrativo, que é um ato declaratório anunciativo. Você está trabalhando, seu superior abre um processo contra você e te demite. Um ato punitivo produzido por um órgão, demitindo uma pessoa. Isso aqui é o clássico. Todos os atos normalmente são simples. Porém, existem atos que são o complexo e o composto, que dependem de dois órgãos ou entidades. Dois que eu falo no mínimo, né? Podem ter mais. Dois ou mais órgãos ou entidades resolvem produzir um ato. Pode ser composto, pode ser complexo. O que vai diferenciar um do outro? No complexo, dois órgãos ou entidades autônomas, independentes, com vontades próprias, vão se reunir para produzir um ato. O resultado é um ato único. Tu vai entender melhor isso. No composto, você tem dois atos que vão produzir aí sim um resultado. Porra, Dalmo, tu dificultou tudo. Eu vou te dar uma dica de amigo. No ato complexo, você tem dois atos independentes ou autônomos que vão produzir esse outro ato ou esse resultado desse ato, esse ato resultante. No composto, você tem dois atos, mas dois atos mesmo. Nós vamos chamar um ato de principal e o outro ato de acessório. No direito processual, principal e acessório são essenciais. Por quê? E até no direito formalista natural. Quando você tem uma ação principal e uma acessória, significa que aquela principal só vai existir, só vai produzir efeito, só vai gerar resultado se a acessória aceitar. Eu estou tomando cuidado para evitar de falar uma coisa que tem muito doutrinador que fala assim. É só você pensar no seguinte, no caso do composto, basta ter aprovação, homologação, promulgação, qualquer termo que te dê a ideia de que aquela segunda ação está concordando com a primeira. Por que eu estou tomando cuidado com isso? Porque eu vou te mostrar que existe uma divergência doutrinária que as bancas também estão caindo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu te explicar geral. Até porque isso aqui também já teve problema, o doutrinador defendia assim, o STF já se posicionou, estou te mostrando como o STF entende que é um ato complexo ou composto. O ato complexo, você tem dois órgãos independentes, autônomos, que se reúnem para produzir um ato só. Imagina que a Secretaria de Fazenda da sua cidade se une com a Secretaria de Educação e ambos resolvem requisitar que seja, junto à Câmara Legislativa, que seja feita uma alteração na lei tributária, pode ser no ISS, pode ser qualquer tributo municipal, que modifique a alíquota, que você tem um máximo, né, mas você pode alterar, e modifique o repasse. Por quê? Porque a Secretaria da Fazenda quer modificar a alíquota para arrecadar mais. E a de Educação também quer um pouco mais de repasse. Então, as duas estão com o mesmo interesse. Uma quer aumentar a arrecadação, a outra quer aumentar a arrecadação dela. As duas produzem o mesmo ato dizendo, nós queremos alterar a lei tal, para tal alíquota e tal repasse. Então vai atender às vontades dos dois. Você entendeu a pegada? Não é que a secretaria faz sozinha e fala assim, quero aumentar a alíquota. E depois vem a Secretaria de Educação e fala, quero aumentar o repasse. As duas sentam, tomam uma cerveja, batem um papo de madrugada, começam a reclamar, poxa, eu estou arrecadando pouco. Ah, eu também estou recebendo pouco. Vamos nos unir? Vamos. Ato complexo. Agora, quando você tem um ato composto, é porque você tem uma ação que propõe algo, que apresenta algo, e que isso tem que ser confirmado. Um exemplo muito comum que a gente tem utilizado é a aposentadoria. Por exemplo, o servidor público que vai se aposentar, o órgão ao qual ele está relacionado, recebe a documentação, o pedido e repassa, faz a proposta da aposentadoria. Mas enquanto o Tribunal de Contas da União não confirma, a aposentadoria não sai.
Então percebe como é que é um ato principal, que é o órgão que você está vinculado enviando a documentação para a conferência, mas que só vai efetivar a aposentadoria quando o Tribunal de Contas da União corroborar, confirmar, verificar que é tudo certo e falar, não, tá beleza. Então por isso que o ato é composto. Eu costumo dizer que a língua portuguesa ajuda muito, né? Ato complexo. Por que é complexo? Porque são duas vontades de duas entidades distintas, né? São duas intenções distintas, mas que vão produzir um ato só. A complexidade se dá em fazer com que dois diferentes consigam ter o mesmo pensamento. É tipo um casamento, né? No ato composto, você tem duas vontades que dependem uma da outra. Concorda que no ato complexo a Secretaria de Fazenda podia ter ido sozinho? Pedir para aumentar a arrecadação? Podia. Ela pode ir sozinha, mas ela resolveu ir junto para poder, né, já botar uma força lá e fazer tudo de uma vez só, mas ela podia ter ido sozinha. No composto, não. O órgão público pode dar aposentadoria sozinho? Ah, eu vou ignorar o Tribunal de Contas. Não pode, nunca. Então o que ele vai fazer? Ele tem que passar pelo outro, e se não passar pelo outro, o ato não existe. Por isso que o ato é composto. A palavra diz composto, composto de duas ou mais etapas. Uma etapa de propositura, uma etapa de aceitação daquilo. Você entendeu a pegada? Ótimo. Ah, não entendi. Marca isso na cabeça. O ato complexo, ele poderia ter sido feito individualmente, seria um ato simples, mas as entidades resolveram se unir para produzir aquele ato. No ato composto, há uma dependência clara, uma necessidade clara de que o outro corrobore com a minha vontade. A questão, e aqui é que está o problema, é quando você tem aqueles processos de nomeação que a Constituição Federal estabelece, como, por exemplo, a nomeação do Procurador-Geral da República, a nomeação do Procurador da Fazenda Nacional. Porque quando você vai nomear o Procurador da Fazenda Nacional, você depende do Ministro da Fazenda e você depende da Advocacia Geral da União. A AGU indica, o Ministro da Fazenda aceita, está lá o Procurador. Quando você vai nomear o Ministro do STF, a Constituição diz o quê? Ele é nomeado pelo Presidente da República, após será sabatinado no Senado Federal, como se o senador tivesse competência para querer sabatinar o juiz, mas tudo bem. É só para ver se ele vai atender os interesses dele. Diga, né, vide Lewandowski, vide Gilmar Mendes, que é uma prova real de que só passa quem vai atender os interesses daquele povo. Eu estou falando isso lembrando você, não preocupado com o PT ou o PSDB, lembrando você que o Gilmar Mendes, quando se tratava do PT, chutava o balde, quando fala do PSDB, agora ele está cheio de mão. Então o pessoal está entendendo errado o Gilmar Mendes. O problema dele não é defender PT, é proteger o PSDB, o grupinho dele. Tá tudo a mesma merda, né, gente? Vamos parar com essa idiotice de ficar brigando. Ah, eu sou esquerda, eu sou a coxinha, a mortadela. A gente tá se fudendo enquanto tem um monte de otário discutindo que o Lula é melhor que o Temer, que o Bolsonaro é Deus. E a gente tá se ferrando, a gente é muito otário. A gente fica brigando, defendendo o trouxa. Eles estão bem, a gente... Se bem que o Lula tá preso, né? Capaz de você tá vendo esse vídeo e não tá mais, né? Mas fica os otários brigando aí, quem tá se fudendo é o povo. Mas tudo bem, eu não vou nem falar mais nada, né? Eu já não deveria nem ter falado. Acho que eu vou até cortar isso do vídeo antes que dê briga. Depende do número de dislikes. Aí eu corto. Qual é o problema? Você concorda comigo que tem muita cara de ato composto isso aqui? Porque vem um cara e indica e o outro tem que corroborar. Mas, na verdade, isso é meramente formalidade. Isso é meramente procedimentar. O presidente da República ele não está indicando que tem que passar pelo senador. Ele está dando um nome para que o Senado verifique, para ver se as vontades se coadunam. Olha a diferença. Isso aqui é muito estranho, mas é real. Quando o AGU chega para o ministro da Fazenda e fala eu quero indicar o procurador, não é tipo assim, ó, o nome é esse, aprova ou desaprova. Não é, olha, eu estou pensando nesse cara, vamos conversar? Vamos chegar num ponto comum? Esse é o entendimento da doutrina majoritária. Que qualquer tipo de nomeação constitucional, ministro do STJ, do STF, que seja, ministro dos tribunais superiores, né, presidente, seja lá qual for a forma, aquelas aquisições políticas que nós temos, né, todo esse tipo de nomeação, para a majoritária, é um ato complexo. Então, se você pegar a prova
da ESAF, você pegar a prova da FGV, vou botar só as maiores, tá? Da CESP. Tem agora em 2018 uma questão, se não me engano, foi da FGV ou da CESP, agora eu não me lembro. Acho que as duas fizeram, inclusive. Que perguntou isso e a resposta era complexo. Porque normalmente essas bancas aqui, elas seguem Eli Lopes Meireles, sabe? Ela segue uma galera mais normal, entre aspas, claro. Agora, existe uma banca que você conhece também chamada FCC. Eu estou falando isso hoje. Hoje, tá? Hoje é 16 de abril de 2018, salvo engano da minha parte. Pode ser que isso mude, pode ser que o professor da banca FCC um dia mude de ideia, mude o professor também. Mas no momento, a FCC, e não é de hoje, ela se mostra muito fã da Di Pietro. E a Di Pietro defende que nesse caso de indicação de ministro, de procurador da Fazenda, procurador-geral da República, o ato é composto. Porque não adianta a mera indicação do procurador se o outro não aprovar. Senão o ato não sai. Guardadas as suas devidas críticas ou não para cada lado, e eu não vou entrar nisso porque eu não estou aqui para... Eu já falei besteira um pouquinho atrás aí, você já deve estar puto comigo. Eu peço que não, né? Por favor, não deixa a política atrapalhar a nossa relação tão bonita. Independente de crítica para pontos, é essencial que você saiba onde você está indo. Se você está fazendo uma prova da FCC, cara, ela ama Di Pietro. Então tudo que eu estou falando é Di Pietro pensa assim, a FCC também pensa. Qualquer concurso que você faça, um ato de nomeação de procurador ou de ministro será um ato complexo. Somente no caso da Fundação Carlos Chagas, ou se você está fazendo prova por uma banca qualquer, a banca XYZ, que nem Deus conhece, e essa banca coloca na bibliografia dela que o direito administrativo tem que ser estudado com algum dos livros da Di Pietro, lembra, eu até acho que eu já falei isso, né? Os editais hoje raramente trazem bibliografia, era muito mais comum antigamente, mas alguns ainda trazem, principalmente os municipais. Se vem dizendo Di Pietro, você vai pensando que indicação de ministro ou procurador é composto. A FCC sempre pensará desse jeito, sempre que eu digo enquanto durarem os estoques, mas qualquer prova que você pega da FCC agora, eu juro para você que se isso mudar, eu vou fazer questão de gravar um vídeo urgente. A FCC mudou de ideia. Mas isso daqui é válido até o momento. Enquanto estiver válido, eu vou manter esse vídeo online. Ou melhor, essa parte online. Se pedir Di Pietro, vai para o composto. Se não pedir, se não for FCC, vai para o complexo. Tá? E por último, nós temos a classificação quanto ao conteúdo que nós já vimos. Na verdade, lembra que eu estou espécies dos atos administrativos? Aquelas espécies surgem da classificação de conteúdo do ato. Ato normativo, ato ordinatório, enunciativo, punitivo, negocial. A gente falou sobre ele já. Se você não lembra, veja o vídeo anterior. Beleza? Matamos classificação. Próximo vídeo a gente começa a falar elementos e vamos depois falar de atributos dos atos administrativos. Um grande abraço.